Era uma quinta-feira à noite. Você estava deitado na cama, celular na mão, e de repente bateu aquela ideia. E se eu começasse a vender alguma coisa? Aí você abriu um bloco de notas, começou a escrever nome do negócio, quanto ia cobrar, como ia divulgar. Em 20 minutos você já tinha um plano inteiro. Dormiu animado. No dia seguinte acordou, olhou as anotações e não fez nada. Semana seguinte, outra ideia. Dessa vez você até pesquisou, assistiu um vídeo, entrou em uns grupos, ficou mais animado ainda e de novo, não saiu do lugar. Isso não é preguiça, isso não é falta de vontade. 95% dos brasileiros precisam de dinheiro a mais todo mês. 60% já tentaram alguma coisa, correram atrás, se mexeram de verdade. E mesmo assim, a maioria continua exatamente no mesmo lugar, olhando para o extrato bancário com a mesma energia de quem abre o app do banco às 11 horas do dia 20. Isso não é azar, não é falta de sorte. São 4 erros que todo mundo comete. Ninguém fala abertamente porque dói um pouco ouvir. Erro número 1. Quando a maioria das pessoas pensa em renda extra, sabe o que aparece na cabeça? Delivery, bico, freela, hora extra no trabalho. E faz sentido. São as primeiras opções que aparecem quando você pesquisa. As primeiras que seu amigo sugere no almoço, como se estivesse revelando um segredo guardado há séculos. O problema é que isso tem um nome mais honesto. Segundo emprego. Pensa bem, se você adoecer, para de ganhar. Se você tiver um problema, para de ganhar. Se você simplesmente não aguentar mais, para de ganhar. Você só trocou mais tempo por mais dinheiro. E o tempo é exatamente o que você já não tem. Você tem 24 horas, já usa umas 8 horas dormindo, umas 8 trabalhando, umas 2 no trânsito ouvindo podcast que você finge que muda sua vida. De tipo assim, tamo competindo. Agora vai espremer o que sobrou para trabalhar de novo? No final do mês, o saldo continua igual, porque o problema nunca foi a quantidade de horas, foi a lógica por trás delas. Você não precisa de mais horas, precisa de uma lógica diferente. Erro número 2. Esse aqui acontece com todo mundo, e todo mundo jura que não vai acontecer com eles. A pessoa tem um estalo, pode ser num vídeo, numa conversa, numa terça qualquer à tarde, e fala: vou fazer bolo, vou vender roupa, vou abrir perfil no Instagram e viver de conteúdo. E começa a agir, compra os ingredientes, monta o estoque, passa uma semana inteira escolhendo a fonte da bio do Instagram, manda foto pro grupo da família, a mãe manda coração, a tia manda mãos juntas. Boa noite, Bruno. Você se sente o Elon Musk. Aí passa 3 semanas, não vem nada. Mais uma semana tentando, nada. E então conclui: isso não funciona pra mim. Mas o problema não foi o produto. O bolo pode ser gostoso, o serviço pode ser bom. O problema foi a ordem. Antes de fazer qualquer coisa, uma pergunta precisa ser respondida primeiro. Existe alguém disposto a pagar por isso? Onde essa pessoa está? Como eu chego até ela? Se você não sabe a resposta antes de começar, você não está empreendendo, você está apostando. Erro número 3. Esse é o mais cruel, porque a pessoa estava quase lá e não sabia. Renda extra de verdade, aquela consistente, que cresce, que você pode contar todos os meses, tem um ciclo, em média de 3 a 6 meses para começar a dar retorno. Não é do dia para a noite, nunca foi, mas a maioria abandona em 3 semanas, às vezes menos, e aí conclui que não funciona, que o mercado tá difícil, que o algoritmo conspirou, que Mercúrio estava retrógrado. Qualquer explicação menos a óbvia é igual plantar uma muda, arrancar do chão antes de brotar e concluir que a terra era ruim. A terra não era ruim, você só teve menos paciência do que uma planta. E o pior, a pressa tem custo alto, porque você jogou fora tudo que já havia construído e vai ter que começar do zero na próxima tentativa. Recomeçar do zero várias vezes é infinitamente mais cansativo do que atravessar os primeiros meses difíceis de uma vez só. Erro número 4. O que mais dói? A pessoa passa meses, às vezes anos, procurando oportunidade nova lá fora, pesquisando tendência, vendo vídeo de guru, seguindo perfil de empreendedor no Instagram, que posta foto no aeroporto às 5 da manhã. Enquanto isso, ela tem uma habilidade valiosa do lado dela, que poderia monetizar hoje, agora, sem investir um centavo. O mecânico que entende de carro como ninguém poderia cobrar para acompanhar quem quer comprar um usado e ter medo de levar gato com lebre. A pessoa que cozinha aquela receita que todo mundo pede para aprender poderia ensinar online, gravar um tutorial, montar um mini curso. O conhecimento já existe, só faltava perceber que tem valor de mercado. O CLT que organiza planilha,
e resolve o problema operacional todo dia no trabalho, esse mesmo serviço que entrega de graça para a empresa poderia ser vendido para pequenas empresas que não têm dinheiro para contratar equipe. O ouro estava na mão a vida toda e a pessoa foi procurar no garimpo. A habilidade que você acha comum, que você faz no automático, que você nunca cobrou nada para exercer, é exatamente essa, com mais chances de virar dinheiro rápido, porque você já é bom nisso. Não precisa aprender do zero, só precisa mudar para quem entrega. Então, o que separa quem constrói renda extra de verdade de quem fica nesse ciclo eterno de tentativa, frustração e recomeço? É uma coisa só: pararam de vender tempo e começaram a vender resultado. Quando você vende tempo, você tem teto, limite físico de quanto pode trabalhar. E quando você para de ganhar. Quando você vende resultado, quando você resolve um problema de alguém, o valor do que você entrega não depende de quantas horas você levou, depende do quanto aquilo vale para quem recebeu. A diferença entre quem consegue e quem não consegue não é sorte, não é oportunidade, não é ter capital inicial. É essa virada, parar de pensar em quanto tempo você pode vender e começar a pensar em qual problema você consegue resolver. Hora trabalhada tem limite, problema resolvido não tem. Segundo emprego disfarçado de renda extra, produto sem cliente, ciclo abandonado antes de completar, ouro ignorado na própria mão. Se você se reconheceu em algum desses, não é fracasso, é informação, porque quem sabe onde errou, sabe exatamente onde acertar. A mudança não começa com mais esforço, começa com direção diferente.